Queridos e amados ouvintes e irmãos, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vos sauda. Com a imensa satisfação sou eu mesmo, seu irmão, em Cristo, cooperador Enio. Venho através desse ensejo, dessa oportunidade, vos comunicar a palavra de Deus. Mas antes, inscreva neste canal, deixa o seu like. Aqui vai estar sendo postado vídeos espirituais para edificação do seu elevo espiritual. A intenção deste trabalho é acrescentar sobre a sua vida sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu tenho em minhas mãos o livro do Apocalipse, o Apocalipse, que é um livro da revelação. O autor do Apocalipse sabemos que é João. A data do acontecimento dessa escritura foi 70 a 95 depois de Cristo. O tema do Apocalipse é o Senhor nosso Deus onipotente que reina e que governa todas as coisas. E a palavra-chave deste livro é o trono do Cordeiro que vencer. 7. Eu vi. O autor do Apocalipse, ele refere a si mesmo 4 vezes. Como João, que está em Apocalipse capítulo 1, e no versículo 1, no 4 e também no 9. E ele também se revela em Apocalipse 22, 8. Ele era tão bem conhecido pelos seus leitores que a sua autoridade espiritual era tão amplamente conhecida que ele não precisou estabelecer as suas credenciais. Queridos, a antiga tradição eclesiástica atribuinte a este livro, ela relatava diretamente a ser o autor João. O antecedente dessa data, as evidências em Apocalipse indica que foi o escritor durante o período de extrema perseguição aos cristãos, que possivelmente tenha começado com Nero. Quem não conhece o Nero, que foi um cruel, e depois do grande fogo que quase destruiu Roma, que foi esse acontecimento em 60 antes de Cristo, e continuou até o seu suicídio, que foi por volta de junho de 68 depois de Cristo. Segundo essa visão, portanto, o livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém, em setembro 70 depois de Cristo. E é uma profecia autêntica sobre o sofrimento contínuo da perseguição dos cristãos, que se tornou-se bem mais intensa e severa nos anos seguintes. Com base a essa declaração dos isolados patriarcas da igreja primitiva, alguns intérpretes dataram o livro que estaria perto do final do reino de Domiciano.
que predatou em 81 a 96 depois de Cristo. Depois de João ter fugido para Éfeso. A ocasião dessa fuga e o objetivo é sobre uma inspiração do Espírito Santo e do Antigo Testamento. João, sem dúvida, ele vinha refletindo os acontecimentos horripilantes que ocorria em Roma e em Jerusalém. E quando ele recebeu a profecia do que estava para acontecer, ele intensificou a sua oração em busca de fazer o melhor para Deus. Ele entendeu, né, que seria um período horrendo de perseguição, mas que essa intensificação desse conflito espiritual, esse confronto na igreja, né, que está em Apocalipse 1:3, ele perpetrava pelo estado do anticristo e as numerosas religiões anticristãs, né? E o objetivo dessa mensagem era fornecer o estímulo pastoral aos cristãos perseguidos e confortando os desafiados e proclamando a Cristo. Ele estava compartilhando um método sabendo de Deus e de superar totalmente as forças do mal em todas as suas manifestações. Então, queridos, o livro do Apocalipse, ele é um apelo evangélico a todos aqueles que estão totalmente vivendo num reino de trevas, para inserir esses no reino da sua maravilhosa luz, porque esse livro ele tem um conteúdo muito magnífico. A mensagem central do Apocalipse, que é Deus o Todo-Poderoso que reina, né? Ele começa já trazendo os relatos de um Deus eterno, um Deus poderoso, né? Em Apocalipse 19:6 nos fala que ele reina, né? E este tema ele foi validado na história devido à vitória do Cordeiro, que o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis, né? E ele fala em Apocalipse 17:14 que ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Entretanto, queridos irmãos, aqueles que seguem o Cordeiro estão envolvidos em um conflito espiritual. Talvez a pessoa fala, não vou expulsar demônio, eu não vou mexer com o reino das trevas, eu não vou orar por libertação, eu não vou buscar no monte em oração, porque eu tenho medo de envolver em uma batalha espiritual e não conseguir superar os baques dessa batalha e se desviar no caminho. Ei, você já está envolvido a partir do momento em que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Você já está envolvido neste conflito para somar no reino de Deus e perpetuar obras magníficas através da oração e através da pregação. Então esse confronto
que você assumiu esse conflito espiritual que está confrontando, que está massacrando alguns irmãos, ele é espiritual e ele também é contínuo. E sendo assim, o Apocalipse ele fornece um maior discernimento quanto à natureza e à tática do inimigo, né? O apóstolo São Paulo, ele deixou escrito em Efésios capítulo 6, no verso 10 e 12, que todo cristão deve se armar, deve se preparar para esse conflito, para este confronto, para essa guerra espiritual que não é contra a carne, que não é contra o sangue, mas é contra o dragão. E frustrando as obras deste dragão, frustrando as obras do reino das trevas, todo cristão deve estar prontificado e preparado para batalhar ao lado do Cordeiro de Deus, né? E nós devemos frustrar as obras deste dragão por sua derrota na cruz, pela consequente restrição imposta sobre as suas atividades desesperadora para frustrar o propósito de Deus, perante o seu destino inevitável de desenvolver uma trindade forjada, fazer guerra contra os santos, né? Que está em Apocalipse 12, a partir do verso 17. A primeira besta, ou seja, um monstro que simboliza a realidade do governo do anticristo, é o poder político, que está em Apocalipse 13, do versículo 1 até o 13. E a segunda religião do anticristo, que nos mostra o livro precioso do Apocalipse, é a filosofia da ideologia, né? Que está em Apocalipse, a partir do 11 até o 17. Junto, eles formam uma sociedade comercial, um comércio de cultura secular cristã, definitivamente que veio para engasar, ou seja, inserir a sedução, uma sedução sedutora da prostituição que está impetrada no reino da Babilônia, que o próprio Apocalipse revela no capítulo 17 e no 18, composto de todo aquele que habita na terra. Eles, portanto, possuem a marca do monstro, ou seja, da besta, e o seu nome não está registrado no livro da vida do Cordeiro. O dragão, ele delega continuamente o seu poder restrito e auto-identificador do monstro, ou seja, do anticristo, porque os seus seguidores, a fim de enganar e de desanimar qualquer pessoa do propósito criativo e redentor, essa redenção desse propósito, ele vai estar girando em torno da nação de Israel. Observação: se você ainda não leu o Antigo Testamento, estudando livro por livro, até chegar no livro do Apocalipse, que é imediatamente anterior a esses
a essa introdução que é importante fazer um estudo, porque em toda a Bíblia vai estar um resumo de todas as coisas que irá acontecer aqui no livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse ele é uma aplicação pessoal. Aqui nós vemos Deus criou as ordens da comunidade, isto é, o casamento e a família, a atividade econômica, o governo, o Estado, tudo foi criação de Deus. Nós podemos contemplar isso em Romanos 13, do 1 ao 17. E também em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 e no 2. Satanás, incapaz de criar qualquer coisa, ele tenta os outros a distorcer e a abusar do que Deus criou. Os cristãos devem discernir um governo que está funcionando sob autoridade divina ou com uma autoridade divina. Quando for o último caso, o cristão deve orar para suportar corajosamente e aceitar pacientemente as consequências de obedecer a Deus, cuja imagem e o selo eles possuem, que fala no livro de Marcos, capítulo 12, no versículo 16 e 17, e também registra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 19. Eles devem agir assim, confiando que depois de vários sofrimentos, eles reinarão com Cristo. E por trás das aparências de poupar o poder do mundo, há uma realidade absoluta e soberana do Senhor Deus, que é o Cordeiro que garante para todos os seus seguidores o destino definitivo, que é a vitória, que é a absolvição do pecado. Mas para os que praticam o mal, o destino definitivo do pecado é o lago de fogo, é a condenação eterna. Deus está utilizando todas as forças do mal e todas as consequências do pecado, mesmo o sofrimento de seu santo, para realizar um propósito, um objetivo para os crentes, enfrentar a perseguição. E eles precisam saber que o sofrimento não são. Esse sofrimento, ele não é um mensageiro da destruição, mas sim, ele é um mensageiro do aprendizado, porque ali eles estarão aprendendo a cada dia como lidar com o sofrimento para realizar os propósitos do objetivo. Os cristãos que enfrentam a perseguição, eles precisam saber que o seu sofrimento não tem sentido, nem serão definitivos vingados. O principal objetivo é a esperança, a coragem, que o cristão e a certeza de que o inimigo foi derrotado, arruinado, e que os seguidores do Cordeiro não estão lutando uma batalha perdida. Por quê?
porque ele venceu. E, portanto, eles podem e também certificarão que serão vencedores. E de uma forma literária, depois de um prefácio, o Apocalipse ele começa no Apocalipse 1, do versículo 4 ao 7, e ele termina lá no livro de Apocalipse 22, 21, com uma carta típica do Novo Testamento. Embora contenha 7 cartas para 7 igrejas, está claro que cada membro deve ouvir a mensagem de cada uma dessas igrejas. Todo cristão deve observar a mensagem que foi endereçada para cada igreja. Em Apocalipse 2:1, Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 9, Apocalipse 3, versículos 6, 13 e 22, bem como a mensagem do livro inteiro, do Apocalipse capítulo 1, no 3, no 22 e no 16, a fim de que possa obedecer dentro de cada carta. Existe uma profecia, em Apocalipse 1:3 ao 10 e o 11, no 19 e o 10. De acordo com Paulo, o que profetiza fala dos homens para edificação e exortação. O estímulo é a consolação. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 e no versículo 13. Na profecia, fala a palavra de Deus como um chamamento à obediência na situação presente e na situação futura e imediata, e tendo vista que o futuro definitivo pertence aos que obedecem esta palavra. Essa profecia ela não deveria ser selada, como está em Apocalipse 22, no versículo 10, por ser revelada aos cristãos de todas as gerações. Todos os cristãos têm acesso a essa revelação. O método desta revelação é a comunicação. João ele recebeu essa profecia através de uma série de visões vividas e contendo imagens simbólicas, na qual eu estou aqui postando, e também números que ecoam aqueles que são encontrados no livro profético do Antigo Testamento. João, ele registra essas visões na ordem cronológica, na qual ele recebeu muitas, das quais retrata o mesmo acontecimento através de diferentes perspectivas. Entretanto, queridos irmãos, ele não fornece uma ordem cronológica na qual determinados conhecimentos históricos devem acontecer. Por exemplo, Jesus nasceu no capítulo 12, aqui nós vemos no Apocalipse, e ele é exaltado aqui no capítulo 5. E ele está caminhando por meio
de 7 igrejas que está no capítulo 1. A besta de 2, a besta que ataca as 2 testemunhas, no capítulo 12, ela não é trazida à existência ao capítulo 13. João ele registra uma série de visões sucessivas e não seria um acontecimento consecutivo. Por quê? Porque o Apocalipse ele é um quadro cósmico e uma série de quadros vivos coloridos, né, elaborados e acompanhados e também interpretados. Ele é interpretado por as pessoas que são conhecidas como adoradores e cantores eclesiásticos. A palavra falada, ela é a prosa elevada mais poética do que a nossa tradição indica. A música, ela é semelhante a uma cantata, repetidamente. Ela é traduzida em temas e mais tarde ela é traduzida e combinada a outros temas desenvolvidos por vários conhecedores e intérpretes. Todas as mensagens notificadas aqui no Apocalipse 1, há um segredo para a compreensão das visões de todas as quais contém linguagens figurativas que aponta para uma realidade espiritual. E por trás das experiências históricas estão os sinais, estão os símbolos. São essenciais porque a verdade espiritual é a realidade invisível, que deve ser sempre comunicadas aos seres humanos. E através de os seus sentidos, símbolos que apontam para que é definitivamente indescritível. Por exemplo, o relato dos gafanhotos demoníacos, né, que está vindo diretamente do abismo, que o Apocalipse 9, do versículo 1 ao 12 fala, cria uma impressão vivida que é horripilante. Mesmo que os mínimos detalhes não tenham a atenção de ser interpretados, nós vemos aqui que Cristo, ele revela, ele veio para revelar. E quase todos os títulos usados em várias partes do Novo Testamento é descrever a natureza divina e também a natureza humana, que é a obra redentora de Jesus, que são mencionadas pelo menos uma vez no Apocalipse, que juntos com uma série de títulos adicionais que fornece uma revelação multimídia e multimundial para todo mundo e para todos os leitores da posição presente que está englobada nessa leitura. O ministério contínuo da vitória definitiva de Cristo, Cristo aqui então é exaltado, ele é glorificado. Embora o ministério terreno de Jesus seja condensado entre a sua encarnação e entre a sua ascensão, né?
ela traz essa revelação em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Né? E o Apocalipse, ele afirma que o Filho de Deus, como Cordeiro, ele terminou completamente a sua obra redentora. Está revelado ali Apocalipse capítulo 1, e no versículos 5 e 6. E também revela que através do seu sangue, os pecadores foram perdoados. Os pecadores foram purificados. Né? Que está escrito em Apocalipse capítulo 5, no 6, no 9, e no Apocalipse 7, 14, e no Apocalipse 12, versículo 11. Né? Que esses pecadores, eles foram liberados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E fizeram reis, sacerdotes, né? Que anteriores eram pecadores, eram homens impossibilitados de alcançar alguma coisa da parte de Deus. Agora o Apocalipse revela como sacerdote, né? Que está em Apocalipse 1, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 10. Então, queridos e amados irmãos, todas as manifestações resultantes da sua vitória aplicada baseia-se em sua obra, terminando na cruz. Portanto, Satanás foi derrotado no Apocalipse 12, versículos 7 e 12. E depois de derrotado, o que aconteceu, pregador? Depois de derrotado, ele foi preso. Que está em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1 e versículo 3. Jesus ressuscitou dos mortos e foi entronizado. Ele foi colocado como soberano absoluto sobre toda a criação. Que está em Apocalipse capítulo 1 e no versículo 5, e também Apocalipse 2 e no versículo 27. Ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor, documentado em Apocalipse 17, 14 e Apocalipse 19, 16. E deve receber a mesma adoração que recebe Deus, o Criador. Está em Apocalipse 5, versículo 12 e versículo 14. Jesus é o único que é digno de ser. Ele é o único que é digno para executar o propósito eterno de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, que não é mais um Messias político. Ele não é um Messias político, mas ele é um cordeiro que foi morto e reviveu, que relata em Apocalipse 5, versículos 5 e 6. O cordeiro é o seu título. Esse título, ele é primário. Ele é utilizado 28 vezes no Apocalipse como aquele que conquistou. Ele tem a legitimidade e a autoridade e poder de controlar todas as forças do mal. E a sua consequência para o seu propósito de julgar e também de salvar, que está em Apocalipse 6, no versículo 1, e Apocalipse 7, versículo 16. O Cordeiro, ele está sentado no trono, que está em Apocalipse 4, versículo 1, Apocalipse 5, versículo 14 e Apocalipse 22, versículo 3. O Cordeiro como um semelhante Filho de Deus, que está sempre no meio do seu povo. Apocalipse capítulo 1 e no versículo 9. Apocalipse capítulo 3 e versículo 22. Apocalipse 14, versículo 1. Cujos nomes estão registrados. Esses nomes estão registrados no seu livro, que é chamado Livro da Vida,
que você pode encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 21 e no versículo 27, e Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ele conhece intimamente todos os seus adoradores, e com um amor incondicional, um amor sagrado, ele cuida e protege, mas ele também disciplina e os desafia. Eles compartilham totalmente a sua vitória presente e futuro, bem como a ceia nas bodas do Cordeiro, que nós encontramos em Apocalipse 19, versículo 7, 9, 21 e 2, o presente, ele tem o poder nele, e também no futuro, ele habita neles. Apocalipse 1, versículo 13, ele habita neles. Apocalipse 21, versículo 22, e como um semelhante filho do homem, ele também é o Senhor da colheita final, que tem Apocalipse 14, 14 e 20. Ele derrama sua ira em julgamento sobre Satanás, Apocalipse 20, versículo 10, e sobre os seus aliados, que está em Apocalipse 19, versículo 20, e Apocalipse 20, versículo 14. E sobre os espiritualmente, os mortos, que foram julgados sem o direito de ser justificados, porque não aceitaram, antes das suas mortes, a redenção e a salvação e o perdão dos seus pecados, que tem Apocalipse 20, versículo 12 ao 15. Todos aqueles que escolheram habitar na terra, Jesus também tem autoria neles. Apocalipse 3, versículo 10. O Cordeiro de Deus, ele está chegando, queridos irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, 8. E ele está chegando para consumar o seu plano eterno, para completar a criação, a nova comunidade do seu povo, e um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, versículo 20. E para restaurar as bênçãos do paraíso de Deus. Apocalipse 22, versículo 5. Ele é o Cordeiro, a meta de história e de toda a sua história contada por todos os seus discípulos. E aí então, para finalizar, nós vemos o Espírito Santo em ação. A descrição do Espírito Santo em ação é como os 7 Espíritos de Deus que se encontram em Apocalipse capítulo 1 e no versículo 4, Apocalipse 3, 1, Apocalipse 4, 5 e Apocalipse 5, versículo 6. É distinta no Novo Testamento o número 7, que é um número simbólico e qualificativo, comunicando a ideia de que algo completo que está sendo agora relacionado, que está levando a Deus a ideia da perfeição. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele é manifestado em temor e em perfeição. A sua atividade é perfeita e poderosa. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.